Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje falarei sobre este livro, The Ominous Parallels. A luz está atrapalhando, mas é um livro de Leonard Peikoff. Um livro, escrito por um professor de filosofia que sim, ainda está vivo, bem velhinho, e ele é o famoso herdeiro intelectual de Ayn Rand. Tanto que está escrito aqui em cima, que a introdução foi escrita por ela. Foi o único livro aprovado por ela, escrito por um objetivista e que foi aprovado por ela. Este livro não tem tradução no Brasil e em português ficaria Os Paralelos Sinistros. A Brilliant Study of America Today and the Ominous Parallels with the Chaos of Pre-Hitler Germany, ou seja, um estudo brilhante dos Estados Unidos hoje e os paralelos sinistros com o caos da Alemanha pré. E quando eu comprei este livro, também aproveitei para comprar este aqui, Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, também do próprio Leonard Peikoff. O livro ainda não li. O livro é dividido em duas partes, a primeira se chama Teoria e a outra se chama Prática. O primeiro capítulo se chama A Causa do Nazismo, e eu vou censurar as palavras aqui com a edição por causa do YouTube mesmo, Alguns nomes precisam ser censurados, me desculpem. Neste primeiro capítulo, ele expõe várias daquelas coisas, desculpa o termo vago, mas eventos, teorias, ideias, enfim, que dizem ser a causa do nazismo. E ele simplesmente diz, não, isso aqui não foi a causa do nazismo. Não, isso também não foi. Não, isso aqui também não foi. Muitas pessoas dizem que a causa do foi a depressão que eles sofreram, a depressão econômica que eles sofreram. Olha só o nível. Os religiosos dizem que foi falta de religião, foi falta de fé, porque eles eram muito racionais, muito lógicos, eles eram obcecados com a ciência. Não, eles não eram obcecados pela ciência. Eles não se preocupavam com o método científico. Na verdade, durante todo o livro, ele prova o quanto os nazistas, os teóricos nazistas, eles eram irracionais. Não apenas como o xingamento ele é racional, não. Eles literalmente eram a favor da emoção, do instinto. Então, existe essa raça superior, os arianos, e eles têm essas emoções, esses sentimentos que são superiores aos sentimentos de outras raças. Isso não é algo determinado por Deus, é algo que foi determinado pela evolução. Então eles pegaram o darwinismo, pegaram as ideias de Darwin e transformaram nisso. Porque eles acreditam em Darwin? Não. Eles apenas se apropriaram, assim como eles se apropriaram de várias outras ideias. Mas um dos grupos que mais defendeu Hitler não foram os ateus. Oh, que horror, os ateus. Não, foram os luteranos. Os luteranos se inspiram em Martinho Lutero, que criou a Reforma Protestante. E ele odiava os judeus. Então ali já tem um comecinho, O antissemitismo tem uma história longuíssima, vastíssima. A Alemanha, na época, dizia-se, era o país dos poetas e dos filósofos. E isso mexeu muito com, vamos por assim dizer, a autoestima nacional. Em seguida, existe a interpretação marxista da causa do nazismo. Então eles acreditam que Hitler é um resultado inevitável desse sistema. Porém, isso evade alguns fatos, como por exemplo o de que a Alemanha, depois de Bismarck, era o país menos capitalista da Europa Ocidental. Então, quanto mais extremo um país for no seu capitalismo, mais vai se aproximar do que aconteceu na Alemanha. O que não era o caso, porque existiam países muito mais capitalistas nessa época. A República de Weimar, desde o começo, era uma economia controlada, com controles que não paravam de crescer. Aí entramos naquele tópico contencioso e polêmico. A palavra a formação dela é literalmente nacional-socialismo. Aí, pessoas de direita vão falar o quê? Olha só. Aqui a gente tem a prova de que Hitler era um marxista, um comunista. E aí vem a esquerda falar,
Bom, não tinha nada a ver com socialismo, ele apenas roubou e deturpou as ideias socialistas. Tanto a direita quanto a esquerda estão errados. Porque acontece o seguinte: nacionalsocialismo. A palavra socialismo precede Marx. Porque, de fato, Hitler não era a favor do comunismo. Não era a favor das teorias de Karl Marx. Não era a favor de Engels, não era a favor de toda essa gente. Ele era contrário. E a gente conseguiu ver isso em vários eventos, né? Então, de novo, como eles não são racionais, os nazistas eles não foram lógicos, né? O que eles fizeram? Em alguns momentos era conveniente, em outros não era conveniente. Então, houve momentos em que a Alemanha pediu ajuda da União Soviética e a União Soviética fez pactos com a Alemanha nazista. Mas também os alemães, né, que estavam ali na elite, né, então Hitler e seus aliados, e os teóricos também, eles não eram comunistas, marxistas, né? Então, sempre foi pela conveniência. Porém, o entendimento de socialismo dos nazistas é praticamente altruísmo. E a base do socialismo é o altruísmo. Altruísmo é um termo cunhado por Auguste Comte. E como Ayn Rand diz, isso não significa benevolência. Isso não significa bondade. Isso não significa caridade. Altruísmo significa o quê? Os interesses dos outros estão acima dos seus como indivíduo. E o contrário disso é o egoísmo. Você, como indivíduo, os seus interesses são mais importantes, têm maior relevância do que os interesses dos outros. Aí existe aquele bando de imbecis, né, que não são muitos, que acreditam que, na verdade, a raça inferior são os brancos, são os alemães, né? Então, esse tipo de gente a gente até desconsidera. E aí sobra a interpretação freudiana, né? Então é sempre aquela esquisitice deles, né? De, na verdade, foi um complexo de Édipo, é o desejo de morte deles, eles não sabem controlar o esfíncter deles. São vários conceitos abstratos que, tentando explicar tudo, acabam explicando nada. Temos também a Hannah Arendt, que Leonard Peikoff usa como base em um dos capítulos, especialmente no capítulo dos campos de concentração, que é a da parte 2, diz que ela é uma excelente teórica, explicando, né, todo o clima, tudo o que acontecia, a análise dela é muito boa, só que ele diz que a conclusão dela, considerando todo o trabalho excelente e fenomenal que ela fez, é totalmente sem sentido. Porque Hannah Arendt acreditava que a causa do nazismo era excesso de lógica. Enfim, aí no capítulo 2, The Totalitarian Universe, o universo totalitário, ele fala sobre vários filósofos e várias ideias que fazem parte, né, desse conjunto de ideias que promovem o totalitarismo. Os 3 grandes filósofos que promoveram o coletivismo, como ele diz, a doença do coletivismo, que transmitiu para os ditadores desse século, né, o século XX, quando o livro foi escrito, né, são esses 3. Eu fiz 4, são 3, ó. Desculpa, mostrei esse dedo, são 3. Platão, Kant e Hegel. Platão, mais de 2000 anos atrás, promovia o coletivismo. Ele era contra a propriedade privada, condenava a ideia do eu, nós devemos promover o nós. Platão acabou influenciando vários filósofos, inclusive a base do cristianismo, e Immanuel Kant era cristão. E foi ele que tentou trazer um argumento que convenceu praticamente quase todo mundo de que a razão não é tão importante assim. Que a razão ela deve ser deixada um pouquinho de lado para a gente abrir espaço para a fé. E toda vez que você nega a dominância, a primazia da razão, a deixa um pouquinho de canto, deixa só 99%, deixa só esse 1% aqui para a fé. Bom, se você diz que a razão nem sempre é importante, então você abre brecha para qualquer coisa.
tudo está permitido. Existe aquela frase famosa, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Esta é uma frase de Dostoiévski. E eu diria que essa frase está 100% errada. É o completo contrário. Se Deus existe, tudo é permitido. Veja só tudo que é feito em nome de Deus e o quanto as pessoas conseguem pensar. Ok, se eu fiz alguma coisa de errado, se o que eu fiz foi pecado, bom, isso é problema para Deus resolver. Isso vai ficar para depois da minha morte, lá no juízo final. É isso que acontece. Com a cultura da razão, se promoveu a ideia de felicidade, né? A busca da sua felicidade. Isso está até na Constituição americana, né? Você tem o direito à busca pela sua felicidade. Não a felicidade, a busca da sua felicidade. Isso não significa que o governo deve fazer qualquer coisa para fazer com que você seja feliz. Aí Kant também, né, detestando essa época, né, também negava a felicidade. Dizia que a felicidade não é tão importante, porque o que deve estar no topo dos seus valores não é a busca da sua felicidade, mas a realização, a sua competência, a sua dedicação a deveres, a um imperativo categórico. E como Kant nega a validade dos sentidos, nega que você consegue perceber a realidade como ela é, surge filósofos como Hegel. E Hegel acredita que a realidade por si só é contraditória. Ela é cheia de contradições. Então, a lógica ela é descartada. Precisamente porque Kant negou a lógica ao negar a razão. Ao negar que a razão deve estar sempre em primeiro lugar. Qual é o antídoto para todas as ideias? É o filósofo Aristóteles. Porque Aristóteles diz que existe sim lógica, que existe a lei da identidade, que a existência existe. Então considere essas ideias de Hegel, por exemplo, né, de que o mundo, né, é organizado com todas essas discussões, né, todo esse diálogo entre seres humanos, que aí vai criar a tese, a antítese, e juntando os dois vai dar a síntese, e aí nós vamos cada vez mais, né, subindo a escada, né, e assim vai criando a nossa noção do que é a realidade. Independentemente de ter alguma conexão com a realidade, porque a realidade aqui, como algo externo à nossa consciência, foi negado. Aqui, esses três filósofos, eles agem com base na primazia da consciência, e não na primazia da existência. Hegel era religioso. Eu não sei muito da história dele. Pelo que eu catei no Google, pelo visto ele era algum tipo de cristão, mas aí eu já não sei, quem se interessar e pesquisa. Mas ele era religioso. Ponto. Ele se referia à realidade como uma mente dinâmica, cósmica, como um processo de pensamento, que ele se referia ao absoluto, ao espírito, ou world reason, o mundo, razão, mundo, sei lá como ficaria em português, Deus, o próprio termo Deus e assim por diante. E estes são os três grandes filósofos do coletivismo para Leonard Peikoff. E evidentemente há vários outros, e praticamente a maioria esmagadora dos filósofos hoje defendem o coletivismo e não defendem o individualismo. A maioria defende o altruísmo e não defende o egoísmo. Só para vocês verem como muitas ideias estão interconectadas, como é que pode Hegel influenciar Marx, mas ao mesmo tempo influenciar ideólogos fascistas como Mario Palmieri e Giovanni Gentili. Ou Giovanni Gentili. Eu não sei a pronúncia de ninguém aqui, ok? Paciência. E Nietzsche é muito conhecido pelo seu niilismo, pela promoção do niilismo. Porém, ele era, por exemplo, um antirracista. E os nazistas eram racistas. Existem muitos elementos de Nietzsche em que ele promove o individualismo, o indivíduo, né? E o nazismo não gosta muito disso. Na verdade, né? Não gosta muito, detesta, despreza, odeia. E você pode ver isso, inclusive, nos textos de Hitler. Você pode ler isso em Minha Luta. O quanto ele condenava o ego, o quanto ele condenava o eu, o indivíduo, né? A pessoa que tem lá os seus interesses, quer buscar a sua felicidade.
querendo viver como um ser autônomo. Esse tipo de pessoa é aquela que nós queremos destruir. A pessoa que tem personalidade, a pessoa que tem lá a sua própria vida, os seus próprios objetivos e não quer se sacrificar pela nação, quer apenas viver a sua vida em paz. Este aqui precisa ser esmagado, massacrado. Aí temos Martin Heidegger, desculpa a pronúncia, gente, eu gosto de pronunciar tudo direitinho, mas me desculpa, é muitas nacionalidades aqui. Então Martin Heidegger, né, ele foi membro do Partido Nazista, né, mas foi um grande filósofo que a esquerda, inclusive, usava muito como referência e aí começou, né, a jogar pelo tapete, começou a jogar debaixo, jogou os panos quentes. Johann Gottlieb Fichte, ai, uns nomes horrorosos, né? Filósofo do idealismo alemão, que influenciou o quê? Já não preciso nem mais dizer. E aqui começam os paralelos sinistros, porque vocês ouvem esses nomes e pensam, ok, talvez eles não sejam tão relevantes hoje, né? Eu ouvi uns nomes assim, mas eu não acho que eles têm tanta relevância, eles não impactam muito o mundo hoje. Se você vai à faculdade hoje, a base de tudo é isso. Então, ao mesmo tempo que a universidade quer ser esse espaço, nossa, nós queremos combater, né, um outro que possa vir a surgir. Qual é a base intelectual deles? A base intelectual deles é essa. Talvez você não veja esses nomes explicitamente nas referências, mas vocês verão pensadores intelectuais que se baseiam neles. Então, eu posso mudar minhas ideias na conveniência do momento. Então, em um momento, no começo, ok, nós temos a raça ariana. Então, quem tem esse sangue, que é o melhor sangue que há nos seres humanos, na verdade os outros nem são seres humanos, né? Mas enfim. Nós temos o melhor sangue, e por termos o melhor sangue, por termos o melhor instinto, nós vamos ganhar essas guerras, nós vamos ganhar essas batalhas. Opa, nós estamos perdendo. Vamos mudar um pouquinho nossas teorias. Vamos dizer que, na verdade, os japoneses, os asiáticos, né, eles são uma raça também um pouquinho superior. Tá abaixo de nós, mas eles ainda são um pouquinho melhores do que os outros povos. Então vamos chamá-los. E aí conseguiram atraí-los de verdade, né? Com base nas teorias. Tipo, eles vão inventando ao longo do tempo o que for conveniente pro momento, é o que importa. E aí você pensa, nossa, como eles são hipócritas. Mas não é o que acontece hoje. Pessoas que sempre estão querendo mudar suas ideias na conveniência do momento. O Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 10 anos atrás. O que a gente precisará amanhã não é o que a gente precisa hoje. O mundo sempre está mudando. Nada é fixo. Não podemos ter certeza de nada. E como nós não temos certeza de nada, nós podemos fazer o que nós quisermos, né? Os alemães começaram a desprezar cada vez mais o iluminismo, cada vez mais o renascimento, para admirar outros dois tipos de culturas. A cultura medieval, como eu acabei de falar para vocês, e a cultura oriental. Aquele símbolo, né, da swastika é um símbolo oriental, né? É um símbolo, por exemplo, usado por budistas. O próprio nome ariano vem de um povo indiano. Uma vez Hitler conversou com Hauschning e disse que admirava a Igreja Católica, por quê? Porque ela escreve documentos e aqueles que têm fé simplesmente obedecem cegamente. Então Hitler admitia isso, que ele gostaria de fazer com que o Führer fosse como a Igreja Católica, porque o povo, em busca de fé, em busca de um dogma, vai seguir e vai engolir por inteiro. Ele quer buscar a infalibilidade papal aplicada ao contexto deles. O que importa é que a razão não seja usada e a lógica não seja incentivada. Ele mesmo admitiu isso. O que eles promovem é isso: dogmatismo, ativismo, pragmatismo, relativismo e subjetivismo. Dogmatismo, você deve seguir obedientemente e não deve questionar. Você deve ser um ativista, então você deve fazer baderna assim. Então lá no começo, quando os nazistas não tinham o poder que eles tinham, o que eles faziam era isso. Saíam atacando um monte de gente, batendo um monte de gente, assim como os comunistas faziam, assim como vários outros grupos faziam, ou políticos, ou religiosos, não importa. Na Alemanha pré-nazista surgiram vários desses grupos, e os nazistas eram apenas um deles. Foi o grupo que venceu. Mas e se fossem os outros grupos? Além do dogmatismo e do ativismo, nós temos o pragmatismo, né?
Então a gente precisa fazer agora e não importa, não vamos nos preocupar com ideias, o que importa é a prática, vamos agir no instinto, com base na emoção. E também nós temos o relativismo, né? Então, olha, isso não tem tanta importância, uma vida não tem tanta importância, né? O que a gente faz com os outros não têm direitos, porque direitos são relativos, é um conceito relativo, né? E hoje, né, nós temos um presidente que fala o quê? Que democracia é um conceito relativo. Nós temos pessoas que falam que a verdade é relativa, então o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E por último temos o subjetivismo. E de subjetivismos temos vários. Existe o mais óbvio, né, que é tipo o meu subjetivismo. Tipo, tudo que eu faço está certo, né? O que é uma negação da ética, né? Não, nem tudo que você faz estará certo, mas também não significa que estará errado, né? Você precisa justificar racionalmente. Porém, existem outras formas de subjetivismo, como por exemplo o subjetivismo racial. Eu pertenço a essa raça e eu penso desse jeito porque eu sou dessa raça. Os meus sentimentos serão parecidos com aqueles que têm a mesma raça que a minha. Porque nós devemos viver à base da emoção e não na base da razão, que é algo que todos nós compartilhamos. Todo ser humano compartilha a razão. Agora, nem todo ser humano compartilha a mesma raça, ou cor de pele, ou sei lá o termo que vocês querem usar. E no capítulo 5 ele fala sobre a nação do iluminismo. Que país seria esse? Seriam os Estados Unidos. Porque foi o primeiro país que foi criado com base em uma filosofia e não em acidentes, né? Quem se interessar, estuda a história dos Estados Unidos, as suas ideias, sua concepção, porque eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, depois de um tempo, as ideias que fundaram os Estados Unidos estavam sendo influenciadas, estavam sendo corrompidas. Então, a época, né? Quanto tempo durou os Estados Unidos? Ou duraram os Estados Unidos, né? Quanto tempo duraram os Estados Unidos? A concordância que me confunde às vezes. Os Estados Unidos teve um século em que tentava viver praticamente de acordo com a sua Constituição, de acordo com as suas leis, com as suas ideias, né? Um mundo novo, completamente diferente, sem influência da Europa. A Europa começa, né, a entrar, as ideias europeias, mais especificamente, começam a influenciar, né? Então todo tipo de modismo que estava vindo de lá começou a participar e mudar o clima dos Estados Unidos, a atmosfera intelectual. Um exemplo disso é John Stuart Mill, que tem a base da sua defesa do capitalismo, o utilitarismo. O que é utilitarismo? Felicidade para o maior número de pessoas. Essa é a base do utilitarismo. Os Estados Unidos não tinha esse foco inicialmente. O foco deles era praticamente egoísta. Há contradições na Constituição, há contradições nas ideias que fundaram os Estados Unidos, só que as ideias são muito melhores do que qualquer coisa que a Europa já inventou e colocou em prática. E aí vem John Stuart Mill querendo subverter, né? Querendo justificar o capitalismo não com base em direitos, mas com base em utilitarismo, com base em consequencialismo. Você prefere atropelar uma pessoa ou 5 pessoas? Como se não houvesse a possibilidade de que tal não atropelarmos nenhuma. O utilitarismo é uma união entre hedonismo e cristianismo. John Stuart Mill diz que não existem direitos inalienáveis. O que existe é utilidade social. E nos seus últimos anos de vida, John Stuart Mill se declarou como um socialista qualificado. Vocês lembram que Ludwig von Mises uma vez disse que foi ele que tornou as ideias liberais palatáveis aos intelectuais da época? Porque os intelectuais eles tinham uma base hegeliana, uma base que não tem nada a ver com a base dos Estados Unidos, que fundou os Estados Unidos. Qual é a premissa da defesa do capitalismo dele? É o coletivismo. Mesma coisa aconteceu com Spencer, porque Spencer acreditava na lei do mais forte, da sobrevivência do mais forte. Dizer que isso é uma lei da vida humana, da natureza humana. Então, a defesa dele do individualismo tem como base coletivista. A base é coletivista e não individualista. William Graham Sumner, que é um grande darwinista social americano, embora ele defendesse o individualismo
e não promovesse o altruísmo, né, um dos poucos que não promoviam o altruísmo de forma fervente, assim como eu estou fervendo agora no rosto, o que acontece é que ele negou o conceito de direitos naturais. E ele também disse que laissez-faire não é uma regra da ciência, apenas uma questão de momento, de circunstância. John Dewey, outro grande intelectual americano, infelizmente, se baseava em Kant e Hegel, e Kant e Hegel concordavam com o quê? Que a essência da mente não é perceber a realidade e se conformar com a realidade e obedecer à realidade, mas criar a realidade. Então você deve agir antes de pensar, porque se você pensa sem nenhuma ação, as coisas vão ficar como elas estão. É assim que eles pensam. É com base nesse tipo de raciocínio que as pessoas criam hipóteses e teorias sem o mínimo de evidência. John Dewey acreditava que os pais fundadores eles eram rígidos demais e que nós devemos ser mais flexíveis. Ele acreditava que nós devemos abandonar a ideia peculiar de liberdade pessoal. Nós devemos acabar com esse individualismo atomístico. E a educação progressiva, no começo, defendia que nós devemos focar na criança e não no assunto a ser ensinado. O problema já começa aí. Só que piorou. Então a gente já descartou também essa ideia de que a criança deve ser o centro. Que agora o centro deve ser a comunidade, deve ser a sociedade. Então a criança deve se conformar aos desejos dos outros, porque são os outros que têm primazia sobre a sua vida. Os professores hoje, por exemplo, são obcecados com trabalhos em grupo. E se você for sincero, você sabe que isso não presta. Trabalhos em grupo não ensinam a criança a fazer o seu trabalho melhor. É porque no futuro, quando eles tiverem um trabalho, eles vão trabalhar em equipe. Mas no fim das contas, cada um tem a sua mente, cada um tem o seu julgamento, certo? Tudo bem se associar, só que agora, querer juntar um monte de gente para fazer um trabalho e as crianças não concordam entre si, cada uma tem uma ideia de como fazer, isso só pode virar bagunça. Aí criou-se uma dicotomia, né? Então, por um lado, você deve simplesmente obedecer tudo que os outros exigem de você. E aí surgem os existencialistas para querer salvar as pessoas que não querem fazer isso. Só que não salvam. Colocam essas pessoas, né, que estavam numa prisão em outra. Porque você só deve agir de novo com base na emoção. Então faça o que você bem entender. Né? Então vai lá, apoie Fidel Castro, apoie essas religiões zen budistas, faça tudo isso. E aí surgem os hippies. Peikoff conta, por exemplo, como existiu na Alemanha pré-nazista hippies. Né? Hippies não são esse fenômeno, né? Os hippies dos anos 60. Sim, os hippies, pelo nome, é um fenômeno americano. Mas inspirado no quê? Baseado em várias ideias que fizeram com que a juventude da Alemanha pré-nazista se parecesse muito com os hippies, que também cultuavam, né, a vida, né, de um camponês, que apreciavam, né, cultura oriental, queriam sair cantando por aí, vivendo como se fossem boêmios e devassos. Aí chegamos na parte 2, que se chama prática. E que ele fala um pouquinho da diversidade política, né? As divergências políticas, uma noção, né? Quais eram os partidos, dando uma noçãozinha, assim, de como era a Alemanha na época, né? Então nós tínhamos os social-democratas, nós tínhamos os centristas, né? Que o centro na época era praticamente ser cristão e seguir a igreja. A maioria dos alemães na época eram contra o marxismo, então houve uma época que ainda assim eles tinham algum papel, conseguiam fazer uma coisa aqui e ali, né, os comunistas, os marxistas, mas chegou a um ponto em que eles precisaram simplesmente fugir ou simplesmente serem expulsos, né? Mas ninguém ali praticamente defendia liberalismo, capitalismo, estava longe disso. Se alguém defendia, era exceção, não era norma. Mas o que acontece? Porque na época tinha sim indústria, havia lá grandes empresários, né? Grande parte simplesmente só apaziguava, só seguia a maré, né? Então não era a favor de
mas também não era contra porque qual é o nosso papel? Nosso papel é calar a boca e o que pedirem pra gente, a gente só vai obedecer e vamos fazer. Até que uma hora, o capitalismo, o pouquinho de capitalismo que eles tinham, praticamente é extinto. Não foram os grandes empresários que chegaram no topo ali, né, da elite na verdade foram os PhDs. Na verdade foram os intelectuais, muitas das vezes. Chegamos ao capítulo 8, The Emotionalist Republic, ou a República Emocionalista. Peikoff não acredita que o nazismo foi causado por Hitler por causa de uns loucos que conseguiram chegar no poder. O que a gente deve questionar é como é que essas pessoas chegaram ao poder e continuaram fazendo o que faziam, e como é que todo mundo permitiu isso. Então existia alguma coisa de fundamentalmente errada com a cultura alemã na época. E não somente a cultura, mas a filosofia alemã. A arte é muito importante, ela é um termômetro, ela é um barômetro. Nós a usamos para medir o que está acontecendo na cultura de um país. O que as pessoas valorizam? O que as pessoas admiram? Quais são as obras que inspiram essas pessoas no dia a dia? Ou que elas desprezam? A escola de arte mais influente no começo, nos primeiros anos da República de Weimar, foi o expressionismo. Expressionismo é isso. Taca tinta na tela, emoção. Nós devemos condicionar o ouvido para que interpretemos esse barulho como música. Os poemas não têm mais estrutura, agora são desestruturados. O teatro agora sempre tem aquela quebra de quarta parede. Nós chamamos o público para participar. Nós contamos uma história sem pé nem cabeça. Não existe enredo, não existe um tema definido. Você começa assistindo, é sobre uma coisa, termina, acaba sendo um assunto completamente diferente. Não há integração de movimentos, ou inclusive você está parado. Isso é dança. Aliás, o que é arte? Qualquer coisa pode ser arte. Ou como um dadaísta disse uma vez, arte é merda. Existiu um movimento artístico chamado dadaísmo. Veja só o que os defensores do dadaísmo diziam. Que dadaísmo está contra tudo, inclusive Dada. Dada é o termo que se refere ao dadaísmo, né? Dadaísmo bota o ismo, é dadaísmo. Mas é uma palavra sem sentido, Dada. Eles são contra sentido, contra lógica, contra razão, contra objetividade, contra valores, contra tudo isso. Está para atacar tudo que há por aí. Qualquer coisa pode ser arte, inclusive um mictório. E conforme a situação política e econômica da Alemanha foi piorando, as pessoas já com essa mentalidade coletivista, existe o fenômeno das brigas, né, dos conflitos entre grupos de pressão. A política vira isso. Em vez de defender direitos individuais, como direitos nem existem ou não há parâmetros para direitos e qualquer coisa pode ser um direito, então grupos brigam com outros grupos para ver quem consegue sugar mais do outro, né? Então eles já são sugados pelo dinheiro, né, que é roubado deles por meio de impostos, e a partir disso pensam, bom, já que estão roubando nosso dinheiro, então vamos ver como é que a gente vai usar esse dinheiro. E cada um faz o que bem entender, porque é o que eu quero, o que o meu grupo quer, né? Então eram os pobres contra os ricos contra a classe média, aí tinham os junkers estavam contra os camponeses, algumas pessoas queriam mais subsídios, outras pessoas queriam menos subsídios, alguns queriam que, né, tivesse mais lucro, né, que as empresas tivessem mais lucro ou menos lucro, que nós devemos parar a inflação, ou que nós devemos nos preocupar em dar benefícios sociais, os colarinhos azuis contra os colarinhos brancos, e assim por diante. E assim por diante e não para mais. E como o que importa é agir antes de pensar, bom, vamos daqui a pouco imprimir dinheiro, né? E não pararam. Eles têm outras formas de inflacionar, né, o dinheiro de um país. Não é só imprimindo dinheiro, só que eles fizeram pelo método mais estúpido, que é imprimir dinheiro. $1 equivalia a 4 trilhões e 200 bilhões de marcos alemães. Capítulo 9, a síntese nazi. Então,
nós temos a esquerda e a direita da época, que eram os socialistas, que não eram os marxistas, mas eram socialistas mesmo assim, e os nacionalistas. Uns queriam uma metade, outros queriam outra metade. Aí vem Hitler, né? E pensa, por que a gente não junta os dois? Um quer o governo para fazer isso, o outro quer o governo para fazer aquilo. Por que a gente não deixa tudo na mão do governo mesmo? E aí há uma aliança. Nacionalismo, socialismo, nacional-socialismo, Só que aqui não há uma união de todos. Eles precisam de um bode expiatório para poder animá-los. Os judeus, entre aspas, eles são atacados pela sua eficiência, pelo fato de que eles não têm vergonha do dinheiro, eles não têm medo nojinho do dinheiro. Eles não são anticapitalistas, né? Eles são a favor do capitalismo, eles têm uma tendência a serem a favor do livre mercado. Então, muitos aspectos do estilo de vida judeu, eles detestavam, os cristãos odiavam. Eles são egoístas. E nós somos altruístas. E eles destroem o coletivismo. Eles destroem o bem comum, o bem da nação, o bem da nossa raça. Enquanto eles lucram, nós acreditamos que devemos viver com o mínimo necessário para a nossa existência. E então chegamos ao capítulo 10, The Culture of Hatred, ou a cultura do ódio. Antes da França e dos próprios Estados Unidos serem países criadores de modas, a Alemanha era conhecida na época como a criadora de modas. As novidades, as tendências estavam vindo de lá. Ele começa esse capítulo mencionando um clássico famosíssimo, que é A Montanha Mágica de Thomas Mann. Ele diz que se você lê a obra, você tem ali o diagnóstico, um retrato perfeito do que é o ideal na cabeça dos alemães da época. Em suma, o livro trata o homem como fútil, né? É a futilidade do homem, do esforço humano, da inteligência humana. Outro autor que representou muito bem a Alemanha da época foi Franz Kafka. Na época ele não era conhecido, mas ele retrata muito bem o espírito de Weimar. Nesta cultura do ódio temos também os teólogos, que desistiram completamente de usar a razão. Nós temos grandes filósofos como, por exemplo, São Tomás de Aquino, que tentava conciliar razão com fé. Não conseguiu, mas ele se esforçou, ele foi atrás disso. Agora, os teólogos dessa época não davam a mínima para a lógica, a mínima para a razão. E como muitos intelectuais na época se inspiravam no romantismo, e existem dois conceitos de romantismo que não devem ser confundidos, né? Um deles é o romantismo alemão e o outro é o romantismo como uma escola de arte, né? Mas não só filósofos, nós temos cientistas. E um deles seria Freud, que é um psicanalista, né? O pai da psicanálise. Ele louvava o caráter antirracional da filosofia romântica. As estruturas chaves de suas ideias vieram da filosofia romântica. A teoria dele se baseia na existência do id, do ego e do superego. Então, Freud praticamente acredita na ideia de instinto. E não existe instinto humano. Mas a ideia de instinto é fundamental, porque o que vai justificar a ideia de id, se não o instinto? Se não aquilo que está inato em nós, ideias inatas, desejos inatos. E aí do outro lado nós temos o superego, que insiste em querer lidar com os desejos do resto do mundo. Os tabus, os imperativos categóricos, né? O que seu pai quer, a sua mãe quer, os seus irmãos querem. Aí o ego serve para mediar entre esses dois. Então ele pegou o eu e dividiu em três. Ele diz que o ego não é mestre da sua própria casa. Ou seja, a nossa casa seria o nosso corpo, né? Então o ego seria tipo a nossa alma. Então não é mestre. Não pode ser mestre. O homem não é supremo em sua própria alma. Freud criou, ou melhor, reforçou a concepção de homem como um ser depravado, inerentemente depravado. Então todo desejo, tudo que ele quer, é porque na verdade ele quer estuprar a mãe,
é porque ele quer comer fezes, é porque ele não sabe usar o banheiro direito, ele não conseguiu aprender a usar o banheiro direito, ele tem desejos sexuais reprimidos, ele é frustrado, ele quer ser um voyeur, né? Ele quer praticar cirurgia porque ele é um sadista, ele quer castrar seu pai, ele quer destruir o mundo. Olha a visão que Freud tem da natureza humana. Isso influencia a mentalidade da época. Nós somos monstros mesmo. Nós somos sádicos, nós somos cruéis, nós somos pervertidos, nós somos loucos. Mas para que ver o ser humano dessa maneira? Por que retratá-lo assim? Porque nós queremos destruir a imagem do homem como um ser racional, para ser um ser irracional. E isso influencia a mentalidade da época. Você tem algum problema psicológico, você vai ao psicanalista. Aí você vai descobrir que, nossa, eu queria todas essas coisas. O que eu estou reprimindo são todas essas coisas cruéis e nojentas que saíram do bueiro. E como atacavam a lógica é a base da física, é a base da matemática, é a base da química, e até isso estava sendo destruído. Considerem, por exemplo, o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Em vez de acreditarmos no princípio de causa e efeito, nós acreditamos em chances, em probabilidades. E Ayn Rand diz que conceitos como probabilidade, chance, paradoxo, contradição, tudo isso pertence à ignorância humana. Isso é epistemologia. E não devemos confundir epistemologia com metafísica. I'm not a physicist. It's not up to philosophy to say what the ultimate constituents of matter are. But philosophy has veto power over physics. We can say what it isn't. And it is certainly not true that the ultimate constituents of reality are an amorphous nothing in particular that move from one place to the other, being nothing and without traveling the space in between. Whatever realities matter ultimately consists of would have to be defined by physicists. They cannot kick around terms like energy, etc., without defining them. And those definitions have to be philosophically valid. They cannot depart from the principles of a correct metaphysics. That is, they can't violate anything that we can establish on philosophic grounds. And put it another way, matter is not what physicists say. You know that story, what is the definition of matter? And the person answers, matter is whatever physicists study. That is not true. Matter is out there, it has a nature, and it's up to physicists to find out what its nature is. They cannot make up anything they want and say because it fits their equations, that is matter. That would be the primacy of consciousness applied to physics. Se nem esses grandes intelectuais usam a razão, quem sou eu para usar a razão? Quem sou eu para ter razão? Se esses intelectuais eles dizem que a gente não sabe de nada, então imagine só eu. Então eu só vou permitir as coisas acontecerem. As coisas já estão perdendo sentido. Estou entrando no completo niilismo. Esse é o termo técnico e correto que descreve o resultado final de tudo isso. E note como essas pessoas elas simplesmente não acabam com a vida delas. Ai, nada faz sentido. Elas simplesmente jogam a razão de lado e começam a agir com base nas emoções, com base na fé, com base nos caprichos. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para criticar? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Quem sou eu para emitir uma opinião? E as coisas faziam cada vez menos sentido. Considerem, por exemplo, os campos de concentração. Primeiro começaram pelos judeus. Eles prenderam outras pessoas por outros motivos, mas começaram pelos judeus. E eles eram inocentes. Então nada fazia sentido. Por que eu estou aqui? Eu estou sendo punido pelo quê? E quando as coisas não fazem sentido, não tem como você sobreviver nessas condições. E você faz tarefas sem sentido, né? Então aqui tem toda uma descrição de como esses campos de concentração funcionam. Se vocês estão vendo esse vídeo, daqui a pouco vocês sabem muito mais do que eu, né? Mas, por exemplo, pedir para um prisioneiro pegar um objeto e mover para o outro lado. E depois pegar esse objeto e mover para outro lado.
Isso não ajuda em nada. Nem para escravo serve. É só uma tarefa sem sentido. Então eles queriam destruir a razão humana, destruir a consciência, destruir sentido. Aqueles que mais conseguiam lidar com essas condições dos campos de concentração eram aqueles que antes foram criminosos e sabiam dos seus crimes. Essas pessoas antes estavam em outras prisões. Aí depois colocaram nos campos de concentração e essas pessoas conseguiram viver melhor que os próprios judeus. Por quê? Porque eles ainda tinham um senso de justiça. Na verdade, todo mundo ali tinha um senso de justiça. A diferença é que a pessoa que faz o mal e sabe que fez o mal consegue lidar com a condição do cárcere com muito mais facilidade porque pensa, eu estou sendo punido por causa disso. E o judeu pensa, nada faz mais sentido, eu não sei porque eu estou sendo punido. E eles são tratados como ratos de laboratório. Tudo que eles fazem não tem sentido. É só experimento atrás de experimento. É tortura atrás de tortura. Querem destruir a sua alma. Querem destruir a sua mente. Querem destruir a sua consciência. Querem destruir a sua percepção da realidade. Querem destruir a sua confiança, a sua autoestima, o seu orgulho. Querem destruir tudo isso de você. Querem destruir sua personalidade, querem destruir a sua família, querem destruir seus valores. Eles querem fazer com que a sua vida não tenha mais sentido e que você tenha esse sentimento. E eles estavam tão perdidos mentalmente que até em situações em que eles poderiam ter fugido, que eles poderiam ter se salvado, existiam situações, por exemplo, em que havia poucos guardas e muitos judeus. Eles podiam ter feito alguma coisa. A gente acha que eles poderiam, mas eles não podiam. Porque eles estavam alucinados. Nada mais fazia sentido. Então, se você tocar uma musiquinha e começarem a marchar em direção à morte, parece fazer mais sentido do que querer salvar a própria vida. Nada mais estava fazendo sentido. Completo niilismo. Então não foi um niilismo vivido só por aqueles alemães que estavam vivendo lá na época, e nessa cultura, e nessa bagunça, nesse vácuo. Foram os judeus também. Eles também, e eles viveram mais fortemente que todo mundo o sentimento de niilismo, de que nada faz sentido. Capítulo 14, America reverses direction. A América muda de direção, né? Reverte, né? Muda o caminho. A política americana está muito parecida com a alemã. Então é mais estatismo, mais assistencialismo, mais governo interferindo na sua vida, menos privacidade. No capítulo 15 temos Convulsion and Paralysis, convulsão e parálise, que simplesmente é um retrato dos Estados Unidos da época, né, na época em que o livro foi escrito, e que é praticamente os Estados Unidos hoje, não mudou quase nada. Nós estamos vivendo, e quando eu digo nós, não são só os Estados Unidos, porque obviamente não sou americano, né? Mas nós, inclusive nós brasileiros, nós estamos vivendo a exaustão da tradição kantiana. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E nós precisamos perceber as premissas, as causas de tudo isso. Não adianta se meter em briguinhas do momento. Nós estamos cada vez mais preocupados com detalhes e não com a base, com os fundamentos, com a essência. Ops, viramos uma ditadura. Mas pelo menos nós não somos tão racistas quanto os alemães. Muitas pessoas realmente pensam assim, olham para o nazismo e pensam, nossa, que crueldade, né? Os campos de concentração e o racismo. Tudo estava certo. Todas as outras coisas não são criticáveis. O que culminou em tudo isso, o que importa é que culminou. Mas o que importa é não culminar. Então, se não culminar nisso, então o resto, tá tudo certo, tá tudo bem. Podemos mudar o nosso caminho? Podemos reverter? Sim, é possível. Não existe determinismo histórico. A história não está feita, não há um destino definido. Tudo isso pode ser mudado. Mas nós precisamos pensar na filosofia que nós temos acreditado e promovido e sancionado. E o último capítulo, A Republic If You Can Keep It. Uma república, se vocês a mantiverem, se vocês conseguirem a manter, alguma coisa assim. Vocês podem ter uma república, se vocês quiserem, se vocês a mantiverem. Não é porque um país é uma república que ele vai funcionar. Ele pode não funcionar.
Não importa, você pode ter o melhor tipo de governo, mas quem são as pessoas? O que rege a cabeça dessas pessoas? O que move esses indivíduos? Que ideal nós queremos buscar? Então precisamos fazer uma mudança profunda, dentro de nós em primeiro lugar. Esses são os paralelos sinistros. Você perceber que quando você estuda a Alemanha nazista, você percebe: o mundo que eu vivo hoje não é muito diferente do que estavam vivendo antes. É bem parecido. Vamos esperar o desastre acontecer? Enfim, não tem como terminar esse vídeo de forma positiva, né? Eu gostaria, mas hoje não estou muito criativo. Estou cansado. É isso. Muito obrigado por assistirem. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo.